aquela tal que eu tinha no vidrinho sai perfumada. Vem um dos seus auxiliares e colaboradores, lhe dão uma pequenina toalha alva, ele limpa os dedos. Não há hipótese de ele carregar nada sob a túnica que ele cobre o corpo com uma roupa íntima, a manga larga, sem nenhuma possibilidade de tudo, mesmo porque ele não precisa de fazê-lo. É o fenômeno autêntico à luz do dia, a qualquer hora. Nós vimos uma dessas experiências, quando ele veio, tinha um grupo de crianças, ele então moveu e jogou açúcar candy. O videocassete captou muito bem, como flocos de neve, e a criançada muito bem educada já viu com açúcar candy, então quase sempre devorado. Ele jogando, mas faz o movimento e joga e não acaba nunca de sair o açúcar candy. Mas então nós fomos à tarde, vimos-lo, ouvimos, é um homem feliz. Ele canta, não tem aquela aparência muito costumeira da falsa humildade, da pessoa se disfarçar de humilde e de ter uma atitude que no fundo é covardia moral ante os desafios da vida, para ter uma boa imagem, concordar com tudo que é errado. E isto não é humildade, é pusilanimidade. A verdadeira humildade é coerente, é equânime, é verdadeira. Então ele alegre, quando cantava os bhajan, ele ritmava, ou batia palma, ou bater palma, ou ficava com a mão e cantava também. Então eu digo, que coisa linda, não? Um homem venerado, amado, respeitado por milhões de pessoas no mundo. Na sucessão dos dias, à medida que me fui familiarizando, um dia eu tive o cuidado de contar quantas delegações internacionais estavam presentes. Naquele dia eu contei 18 países. Os amigos me perguntaram, e como sabe? Que cada delegação coloca um sinal para caracterizar o grupo. Um lenço, uma fita, um broche, qualquer coisa. Aqueles países que ali estavam realizando a confraternização universal. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, os jovens. Pessoas da minha idade, mais velhas, mas jovens. Esses condutores da nova humanidade, deslumbrados, felizes, rapazes e moças belos, ali cultivando o amor, fazendo abstinência das coisas vãs, lutando contra as paixões, cantando os bhajans em sânscrito, numa linguagem da sabedoria espiritual e internacional do amor. Então isso foi me dando cada vez um impacto, um respeito muito grande por ele. Na sucessão dos dias, depois de uma semana, o grupo, porque brasileiro é uma coisa à parte, foi ficando inquieto porque ele ainda não havia recebido. Então os mais afobados assim, a gente não vai ser recebido, porque a gente é meio azarado, né? Ele não vai dar entrevista para nós. E a gente numa boa. Eu ainda estava em paz. 8 dias, ele passava e ria, e a gente também ria. E o meu dizia assim, receba, nos receba, pelo amor de Deus. E por fora rindo como quem não queria. E ele, no jeitinho dele, no jeitinho suave. Lá um dia qualquer, Hermógenes falou-lhe, Hermógenes falou, eu também falei, e outros falaram, que éramos uma delegação do Brasil, um grupo, havia outro grupo, já havia sido atendido por ele na entrevista particular. Então nós demos assim uma coisa bem brasileira, bem baiana. Swami, vocês vejam que pronúncia de inglês. We are the Brazilian Group. Menino, quando eu me dei conta, eu estava falando esse negócio. Mas assim, com esse acento britânico. E numa vez ele parou, eu fiquei tão emocionado que ele perguntou e eu me esqueci o que é que eu estava dizendo. Fiquei assim deslumbrado. E aí o pessoal disse, mas Divaldo, ele perguntou, eu digo, não me diga, senão eu vou voltar lá para ele reperguntar. Mas foi nascendo um elan de ternura, não precisava nada, vê-lo, ver o amor e caminhar, ver a bondade, ver a paciência daquele homem, todos os dias, chova ou faça sol, ali conosco, com todo mundo. Isso há de perpétuo enquanto ele está. É algo comovedor, conclamando ao amor, ensinando a bondade, tendo uma universidade, várias escolas, hospitais, vários ashrams, tudo gratuito. Era comovedor ver os alunos do Instituto de Educação, os rapazes todos de
descalços, porque é de hábito, solo sagrado, como manda a tradição, descalçarmos os pés. E os alunos desciam para irem ficar de frente da residência dele, na postura de lótus, a fim de homenagear quando ele sai, ou receber-lhe a aura, mimetizar-se do seu fluido. E depois vinham as moças e ficavam entre nós. Num dos dias, eu admirei muito mais Sai Baba, porque sendo bom, humilde, simples e amoroso, ele é severo, austero e nobre, como deve ser a pessoa humilde. Não conivir com o erro, porque ele é educador. Nesse dia ele resolveu vir mais cedo. E quando os jovens começaram a sair para irem à morada dele, ele já estava vindo. Então ele antecipou os que lá residem. E veio, chamou o chefe do grupo e passou-lhes um sabão, massa, aquele sabão português antigo, de pedra. Primeiro ele deu uma mexidinha assim e deu uma rosa ao rapaz. O rapaz recebeu a rosa, beijou e ele botou o dedo. E, como quem diz, este povo que aí está veio de longe, de milhares de quilômetros, e chega cedo e vocês aqui não chegam na hora? O rapaz tentou justificar e eu de olho duro, psiquicamente ligado, porque quem tem casa de educação tem que aprender. E eu tinha ido lá também para conhecer os seus métodos de educação. Então ele colocou o rapaz no eixo, fez a visita do grupo na metade e foi conversar com as moças que estavam atrasadas, nem apareceram. Elas não apareceram, ele ficou lá 1h10 e não voltou mais ao grupo. Deduzimos que ele tivesse chamado a atenção pela necessidade de disciplinar e de educar diante do Dharma. Vocês vão estar, eu estou com o vocabulário Dharma, do dever. E naturalmente, naquele momento de emoção, ele resolveu não mais voltar para terminar a visita que ele fazia a todos, deixando a ala feminina na sua presença, porque ele havia agora aplicado a severidade. Foi-se, e assim foram se sucedendo os dias. As nossas experiências paranormais com Sai Baba foram muito interessantes, mas eu tenho que correr porque o tempo não espera. Iremos contar numa conferência. Em Salvador eu fiz 3 conferências a respeito de Sai Baba e da viagem. Então chegou o dia em que um grupo resolveu visitar Madrás e outras cidades para visitar a sociedade, outras sociedades, e conhecer outros templos. E já à véspera da viagem, nós não tínhamos mais quase a oportunidade de ter uma entrevista com Sai Baba. Então aí a gente estava ansioso, porque gregos e troianos foram recebidos. Como é que a turma nossa não ia? Uma vez, quando nós falamos, Swami, uma entrevista para o grupo brasileiro, ele se espere, porque ele tem um radar, ele dá aquela olhadinha, aquele sorriso e capta. É verdade, porque ele provou, não é imaginação, ele provou. E nesse dia, nós todos combinamos e todos serem os primeiros. E praticamente conseguimos uma fila, tiramos a ficha número 1, corremos e pegamos Sai Baba na entradinha. Então quando ele foi chegando, gritou, Swami, hoje é o nosso último dia, entrevista. E outro falou. Ele aí parou e perguntou se era o último dia, e nós dissemos, é. Ele aí disse a palavra que a gente queria ouvir, a palavra mais linda do vocabulário inglês. Go! Vão! Ai, nós levantamos, mas levantamos com todo o silêncio, com toda a descrição, como o brasileiro sabe fazer, atropelando todo mundo. Mas desejo ressaltar uma coisa aqui, a disciplina no ashram, o respeito, ninguém toma o lugar de ninguém. Todo mundo fica, quando vai levantando, porque todo mundo sentado, para que todos possam vê-lo. Ele passa andando, então todos sentados, em uma postura de lótus, nessa ou naquela posição que lhe aprouver. Às vezes a pessoa vai levantando, ele fala assim, espere, espere. Ninguém recalcitra. Houve um domingo que tinha mais de 2.000 pessoas. Ninguém recalcitra, ninguém grita, ninguém desmaia, ninguém recebe, ninguém desrecebe, ninguém faz zoada. A sua aura, a sua presença magnetiza. E então nós fomos.
A gente olhava para aquele portão que a gente passou por ali umas 30 vezes psiquicamente, só não passou no corpo físico. Nós fomos e o aguardamos. Então ele pediu permissão para filmar. Ele abriu um precedente, deixando que filmássemos a entrevista. Então Nilson filmou em videocassete toda a entrevista. Ele atendeu alguns indianos antes de atender, que estavam com problema de saúde, fez um vibute assim junto dos nossos olhos, deu-lhes, sentou-se num trono, porque senta-se num trono. É necessário elasticidade mental para entendermos a filosofia hinduísta, os hábitos, a cultura. Sentou-se, mas não um trono adornado, é uma cadeira mais alta, num estrado, para ficar numa postura mais acessível e melhor visto por aqueles que estão no outro plano. Porque alguém me diz assim, mas ele senta em trono, e que houve assim a impressão que aquele trono da Etiópia com 2 toneladas de ouro, não, é uma cadeira de braços, mais adornada, menos adornada, num estrado um pouco mais alto, para facilitar a visualização. Então nós nos sentamos em volta, como pintos em torno de uma galinha-mãe, porque ele tem a satisfação de ser mãe daqueles que o buscam. Mãe. Também na filosofia hindu, me sensibilizou muito o conceito de Deus Pater Mater. E Sai é o Deus Mãe. Satya, Sai, Baba. Então esse sentimento de maternidade fica dócil, meigo e brinca, entre aspas. Convive eternamente com aqueles que ali estão. Eu assim, muito coincidentemente, sentei bem junto do pé. Eu digo, já que eu não posso pegar a mão, eu pego o pé. E novamente me deu o pé, meu louro. Peguei o pezinho de Sai Baba. Ele sorriu gentilmente, pôs a mão na cabeça, tocou-me, como faz com todos. E então, mas antes de nos atender, houve um momento muito curioso, que os espíritos me explicaram. Enquanto estávamos ali expectantes, ele pegou uma carta e leu-a. Amassou, pôs ao lado. Pegou uma segunda. Então Joana de Anjos me disse, ele não está lendo. Ele está fazendo uma captação psíquica das suas necessidades para ver o que vai falar com vocês. Mas tomava aquela postura, enquanto no psicoscopava, para sentir mais proximamente o nosso pensamento. Aí então ele sorriu, conversamos um pouco. E talvez porque ele visse o profundo sentimento de respeito, de admiração e de carinho para com ele, ele nos convidou a entrar numa sala mais íntima e menor, onde sentando numa outra cadeira do mesmo gênero, e a sala sendo bem menor, nós ficamos mais aconchegados. E ali ficamos mais próximos dele. E aí ele começou com o que lhe é habitual. Ele vira para a pessoa e diz, o que é que você quer de mim? E cada um lhe pede o que quiser. E ele dá, se puder. Então, nesse momento, ele materializa joias, esmeraldas, brilhantes, correntes de ouro, medalhas de ouro, vibute, o que lhe aprouver e dá, como pequenos talismãs. Não no sentido de libertar a pessoa do mal, mas para que a pessoa possa lembrar-se dele. Entre os vários fatos narrados verdadeiros pelas próprias personagens, com todos Hermógenes, e nós conhecemos a personagem, de um jovem, de um país irmão nosso, a quem Sai Baba lhe deu um relógio. Fez na hora, materializou do fluido cósmico um relógio de pulso e deu-lhe. O rapaz ficou muito emocionado. Colocou no braço e disse, muito obrigado, Sai Baba. O relógio estava na hora. Sai Baba disse, só que esse relógio tem uma peculiaridade. Toda vez que você tiver um mau pensamento, o relógio para. O relógio vive mais parado do que trabalhando. Eu vi o relógio. O rapaz me mostrou o relógio. Uma moça de Mar del Plata, uma senhora, a quem ele havia dado um anel. Ela estava tomando banho de mar em Mar del Plata e perdeu a joia. Ficou muito constrangida, era um presente de profunda estimação, não era o anel em si que ela poderia comprar, mas era a origem do anel. Quando ela chegou a Sai Baba, agora, ele perguntou, e o anel? Ela prorrompeu em pranto. Perdi-o no mar. Ele moveu a mão e disse, não é este? E deu-lhe de volta. Então, com um pouco de cepticismo, eu perguntei a essa moça,
Ele disse, e como você sabe que o anel é o mesmo? Porque ele poderia ter materializado. Ele disse, por uma peculiaridade. O anel que ele me deu ficou folgado um pouco. E eu, naturalmente, apertei para estreitá-lo. E ficaram duas moças. Aqui estão. Era o mesmo anel. E contam coisas curiosíssimas, como fiscais que foram à obra de beneficência para examinar os livros e ver se a escrita estava em ordem, porque lá também tem essas coisas. Mas ele, como não precisa de nada, não pede nada, nem recebe nada, o que dão é diretamente a obra. É bem provável que a obra tenha a sua escrita ou não tenha, isso eu não sindiquei, não me interessou. Mas quando os fiscais chegaram com essas exigências, perguntaram onde estavam os livros, ele deu a chave do cofre e disse, ali está, podem abrir e examinar a escrita. Os fiscais foram tirar os livros, e quando eles abriram, logo na primeira página, estava um documento oficial timbrado, em primeira via, que era um contrato de suborno de determinada autoridade com determinada firma. Aí o fiscal ficou bastante embaraçado, passou a página, outro documento de suborno, e outro, e deles também. Aí fecharam os livros, botaram, muito bem, está tudo em ordem, e foram embora. Eu acho que esses não fiscalizam mais coisa nenhuma. Porque ele consegue desnudar o indivíduo, cada um vê a sua consciência. Mas, na hora que ele começou a fazer as perguntas, ele se voltou para uma senhora e disse, há 2 anos que você está para vir, mas só agora é que você se resolveu por vir. E era verdade. E assim ele falou para cada um de nós uma mensagem alentadora, de ternura. Perguntou o que é que eu desejava, e eu havia meditado o que é que ele ia pedir. Então eu lhe pedi que me abençoasse os lábios para dizer sempre a verdade, o coração para viver a verdade, e a vida para me entregar a verdade. Se eu conseguisse isso, como uma bênção especial da sua deferência, isso seria muito bom. Então eu tinha vários intérpretes em inglês, e também memorizava, passava a noite memorizando frases que eu não conseguia verbalizar. Ficamos 35 minutos com Sai Baba, em uma convivência de ternura. Não houve nenhum fenômeno, não curou ninguém, porque o objetivo nosso não era ter cura física, era ter cura da alma, para que o corpo não enferme mais. Nos enriqueceu de ternura e de paz, levantou-se e nós fomos atrás. E nós estávamos tão inebriados do contato com ele, e tão à vontade, que ele, com aquilo, queria dizer que já estavam despedidos. Então ele se voltou para entrar na intimidade da casa, e nós fomos tranquilamente atrás, como se tivessem sido convidados. Ele então disse simplesmente assim, out, fora. Mas ele estava tão deslumbrado que ele falou, get out, para fora. Aí é que a gente se deu conta, voltou ao normal, tinha acabado a entrevista. Aí eu me lembrei, se o médium espírita estiver atendendo uma pessoa que ele pediu 5 minutos, e depois de 5 horas ele disse assim, agora está na hora de você ir embora. Xiii. A pessoa sai dali inimiga, porque botou para fora depois de 5 horas. Sai baba, não tem isso não. Get out. Acabou. Não tem mais que ficar rendendo, nem puxando, nem crescendo. Esta é uma visão muito rápida do homem. Realmente, o missionário, um dos missionários da nova era, para unir os religiosos e as religiões não se conflagrarem, ele tem um profundo respeito por Cristo. Alguém levou-lhe uma figura de Cristo, embora se pedisse não levasse presente, mas alguém levou para dar a Sai Baba. Esse entusiasmo que as pessoas têm. E deram-lhe uma gravura muito bonita. Então ele perguntou, o que é isso? Disseram Jesus. Ele jogou lá, imaginação. Porque ele havia podido compor o rosto de Cristo, que é uma coisa ímpar, de uma beleza, as características hebreias, o tipo do Cristo hebreu, com aquela riqueza que tanto tipificava Jesus. Alguém lhe perguntou, o que é que o senhor acha do Espiritismo? Ele perguntou, você se sente feliz nele? Não do nosso grupo. Sim, me sinto. Continue. Porque as pessoas fazem perguntas tão disparatadas. Uma outra pessoa perguntou, o que é que o senhor acha de desenvolver a mediunidade?
essa loucura que o povo tem de desenvolver a mediunidade, que não desenvolve nunca. O que é que o senhor acha? Você se sente bem? Sim. Continue. Quer dizer, não pede que o sigam, que lhe prestem culto, nenhuma reverência, mas que a pessoa siga a sua inclinação para o bem e nele veja um catalisador desse bem na demonstração de todo o bem que está no mundo. Sai Baba é o educador. E ele diz, conforme nos ensinou Hermógenes, que em cada período de trevas, ou Kali Yuga, a divindade vem à Terra para chamar os homens para se voltarem para o bem. Antes, eram através de conflagrações que os homens se destruíam reciprocamente, para tentarem apagar o mal. Mas o mal hoje é tão sutil que está dentro das criaturas. E se viesse um avatar justiceiro, iria destruir a humanidade, porque ao matar o mal, mataria também o portador do bem. Então ele, que é a reencarnação do Baba de Shirdes, ele veio nesta oportunidade para ser um avatar educador, porque a base da vida é a educação. E esses 5 itens da educação de Sai Baba, nós iremos aplicar na Mansão do Caminho. Reunimos já os psicólogos, os assistentes sociais, os pedagogos, dialogamos sobre esses 5 itens. Ele faz uma diferença entre o animal irracional e o animal racional, pela escala de valores que o homem pode aquilatar e pode a esses valores submeter-se. E nessa escala de valores,